Olá a todos meus irmãos e minhas irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo venha sobre a vida de cada um de vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional do dia, alimento diário para as nossas vidas. Que você possa ficar aqui para ver essa pequena reflexão da palavra que o nosso Deus nos envia no dia de hoje. Essa conta no livro de 1 Samuel, capítulo 10, e o versículo 27, que vai dizer assim: Mas os filhos de Belial disseram: É este que nos há de livrar? E o desprezaram, e não lhe trouxeram presentes, porém ele se fez como surdo. Amém? Aqui fala sobre a história de Saul, né? Quando ele foi ungido rei de Israel. Todo o capítulo vai falar quando Samuel foi ao encontro dele para ungí-lo rei de Israel. E esses homens aqui, que foram chamados filhos de Belial, desprezaram Saul, não o aceitaram como rei, né? Não o aceitaram como ungido do Senhor ali para ser rei deles, né? Então eles foram chamados filhos de Belial, e filhos de Belial quer dizer pessoas desprezíveis, pessoas que são desobedientes aos ensinos de Deus, aquelas pessoas que rejeitam as coisas que Deus quer, né? As coisas que Deus ungiu, que Deus escolheu. Então Deus escolheu Saul como líder, né, do povo para ser o rei. Saul foi o primeiro rei de Israel, né? E ungiu, o Senhor Deus ungiu ele para que ele liderasse todo o seu povo. Mas Deus, ele não queria ungir um rei, né? Foi o próprio povo que pediu, o próprio povo que pediu a Deus um rei. Então Deus escolheu dentre eles lá o rei Saul, né? Para que liderasse aquele povo. Infelizmente, esses homens aqui o desprezaram e não levaram presentes para ele, ainda saíram falando, né? Porque todos ali aceitaram, fizeram festa, levaram presentes ao rei, que era comum fazer isso, e esses homens não fizeram isso. A gente tira isso como lição, né? Para os dias atuais e durante todo esse tempo, né? No mundo, quando Deus levanta homens para liderar o seu povo, seja pastores, seja reis, né? Naquela época eram reis. Sempre vai ter aquelas pessoas que vão desprezar aqueles que Deus escolheu. Sempre vai ter aquelas pessoas que vão reclamar, que não vão aceitar, né? E essas pessoas são pessoas que rejeitam o que Deus quer. São pessoas que rejeitam o que Deus ungiu para que aquelas pessoas que foram ungidas para abençoar a vida das outras pessoas, né? Quando Deus levanta um líder, quando Deus levanta um pastor, quando Deus levanta alguém dele para abençoar as outras vidas pessoas, é para o bem delas, não para o mal. Mas o inimigo sempre vai ter os seus opositores, né? Até no meio do seu povo. Vão se levantar pessoas contra o povo de Deus. Vão se levantar pessoas contra um escolhido de Deus, né? Que Deus ungiu, que Deus capacitou, que Deus encheu da presença e da sua palavra para que pudesse abençoar a vida das pessoas, né? Com o ensino, com o ensinamento que ele quer passar. E também a gente vê no caso de Jesus, né? Jesus foi desprezado também por muitos naquela época quando ele veio. Muitos não aceitaram a Cristo como Senhor e Salvador, como Messias. E foram os próprios judeus, infelizmente, né? Desprezaram Jesus, riram e debocharam dele, né? Ele foi crucificado e naquele momento eles debocharam de Jesus, falaram para Jesus descer da cruz se ele fosse o Filho de Deus, né? Então eles ficavam lá o tempo todo maltratando, julgando e debochando de Jesus, como esses homens aqui fizeram, né? Como esses filhos de Belial. E aquele povo naquela época também eram filhos de Belial, porque eles estavam desprezando a Cristo, desprezando a quem Deus enviou para salvar o mundo. E hoje em dia tem muitas e muitas pessoas que ainda desprezam o Cristo, né? Desprezam o nosso Senhor Jesus Cristo, desprezam aquele que Deus enviou. Muitos acreditam em Deus, mas não acreditam em Jesus. Jesus é Deus, né? Quem despreza o Filho está desprezando ao Pai. Então a palavra do Senhor fala que essas pessoas são filhos de Belial, porque elas são rebeldes, elas são pessoas desprezíveis, que estão desprezando o que há de mais importante, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que o nosso Deus enviou Jesus para nos dar a salvação, nos dar a vida eterna. Então não só foi com o rei Saul que aconteceu isso.
Hoje em dia acontece muito com líderes, né? Como eu já falei, e aconteceu também com o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos se levantam contra os ensinos da palavra do Senhor, se levantam contra o que Deus quer para nós, e essas pessoas se levantam porque elas desprezam o que Deus quer para elas. Infelizmente elas não aceitam, querem viver da sua própria vida, né? Com seus próprios ensinos, com a sua própria inteligência, sem querer o conhecimento e a verdade de Deus. Elas querem viver a sua própria verdade, né? Infelizmente, que é uma falsa verdade. Quem vive no mundo, vivendo só as coisas do mundo, vive uma ilusão, vive uma falsa verdade. Elas estão caminhando de certa forma para a sua própria destruição, porque elas estão desprezando a verdade, elas estão desprezando o conhecimento de Deus, elas estão desprezando o que Cristo quer para elas, porque Cristo veio para salvar a todos. Jesus ama a todos, né? Ele derramou a sua cruz, ou o seu sangue na cruz, para salvar a toda a humanidade, mas infelizmente muitos são filhos de Belial, estão desprezando a palavra de Deus, estão negando o único meio de salvação que existe, que é o nosso Senhor, que é o nosso Rei eterno. O rei Saul foi um rei que só foi durante aquela época e ele morreu e acabou. Ele não tem mais o seu reinado. O nosso Senhor Jesus Cristo não. O reino dele dura para todo o sempre, para toda a eternidade, né? Não vai ter fim. O reino do nosso Senhor Jesus Cristo vai ser eterno e nós viveremos nesse reino eterno com ele. Todas aquelas pessoas que aceitaram e que viveram para ele, que não desprezaram os seus ensinos, que não desprezaram a sua palavra, que vivem de acordo com ele, irão viver com esse rei para todo sempre. Nós viveremos no reinado de Jesus Cristo, né? E que a gente venha, né, levar a palavra para que as outras pessoas venham viver nesse reino também, venham aceitar a Cristo, venham viver para Cristo, não venham viver uma meia verdade, uma falsa verdade, que infelizmente hoje em dia muitos estão pregando uma falsa verdade, muitos pegam só partes da Bíblia que lhe agradam, não pegam todo o contexto, não pega toda a verdade da Bíblia. As pessoas querem só aquilo que vai lhe fazer bem, só aquilo que vai afagar o seu ego. Então elas pegam textos da Bíblia, versículos da Bíblia que vão só falar de bênção, só falar de coisas boas, as partes de repreensão, as partes que Deus repreende, que Deus fala para mudar, para se converter, para parar de fazer o que é errado, para deixar o erro. Infelizmente as pessoas não querem ouvir isso e muitas delas até querem tirar da Bíblia, né? Elas querem mexer com a verdade de Cristo. Então essas pessoas, elas são pessoas que estão negando a verdade, elas não querem enxergar, elas querem viver meia verdade, elas querem viver um falso evangelho que não existe, porque não tem como viver o evangelho de Cristo sem renúncia, não tem como viver para Cristo e viver fazendo todas as coisas erradas do mundo. Não tem como. Quando a gente vem para Cristo, a gente renuncia tudo que a gente fazia antes. A gente vai reconhecer que somos falhos, que somos pecadores, porque a gente vai estar na luz. Quanto mais perto da luz nós vamos estar, que é Cristo, mais nós vamos enxergar os nossos erros, mais nós vamos enxergar o quão falho e pecadores e dependentes de Deus nós somos, que se não fosse a misericórdia grandiosa de Deus, nós não estaríamos nem vivos, né? Porque tudo é misericórdia e graça de Deus e Ele renova a sua misericórdia a cada manhã. Então, infelizmente, tem muitas pessoas que querem viver dessa forma. Dizem que amam a Cristo, dizem que até servem a Cristo, mas vivem as suas vidas no mundo. É aquela coisa, um pé no mundo e um pé na igreja, como dizem, né? E essas pessoas estão se enganando a si mesmo, né? Infelizmente, elas estão fazendo como esses aqui, filhos de Belial, que desprezam a Cristo, que não aceitam a sua verdade na sua totalidade, né? Na sua completude. Elas pegam só aquilo que lhes agradam, né? E o nosso Rei Jesus é um Rei eterno, é um Rei que dura para sempre, que durará para toda a eternidade. E nós devemos render graças, louvores e adoração ao nosso Deus. E nós vamos fazer isso com as nossas vidas, com o nosso dia a dia,
com as nossas coisas. Não é só abrir a boca e cantar, de nada adianta só louvar se a nossa vida está uma bagunça, se a gente não faz nada para mudar, né? Nós devemos glorificar a Deus com a nossa vida, adorar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores com a nossa vida. Com isso nós vamos ser filhos amados de Deus, obedecendo e vivendo a sua palavra e não sendo filhos de Belial, né? Pessoas desprezíveis que negam o que Deus quer para as nossas vidas, amém? Então, que a gente venha refletir sobre isso, que se a gente estiver fazendo algo de errado, que a gente venha deixar, que a gente venha pedir perdão a Deus, que Deus perdoa todo o pecado. Deus apaga, né, os nossos pecados e escreve uma nova história para as nossas vidas. Só o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo pode fazer isso, amém? Que a graça e a paz do Senhor alcance sua vida e seu coração, que você possa ser ricamente abençoado pelo grandioso poder da palavra de Deus. Deus abençoe a todos e fique que eu vou orar por você, amém? Querido Deus eterno Pai, obrigada, Senhor, por mais essa palavra poderosa. Pai amado, perdoa pelas nossas falhas, nossos pecados, nossos erros. Que o Senhor venha, Pai amado, nos guardar, nos proteger a nossa mente, o nosso coração, para que o nosso coração não venha pecar contra Ti, para que a gente venha viver de acordo com a Tua palavra, aceitando os Seus ensinamentos, aceitando o que o Senhor quer para nós, para que um dia a gente possa reinar contigo, meu Jesus, para que a gente um dia possa reinar com o Senhor, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que o Senhor venha guiar os nossos passos, nossos caminhos, para que a gente venha ter uma vida de tranquilidade e paz, e que o Senhor possa abrir os olhos das pessoas que precisam se converter a Ti, das pessoas que precisam conhecer a verdade, Pai, das pessoas que vivem enganadas e iludidas com as coisas do mundo, Pai amado, que os olhos delas possam ser abertos, o coração delas possam ser preenchidos com a verdade que é o Senhor, que é a Tua palavra poderosa, Pai amado. Que essas pessoas possam ter um encontro real contigo e venham ser totalmente transformadas, Pai amado, agora e para todo sempre. Pai, eu peço que o Senhor abençoe e proteja cada um, livrando de todo mal, a nós, a nossa casa e os nossos, nos guardando debaixo da Tua mão poderosa e divina. Senhor, venha atender os nossos clamores, Pai amado, pois nós clamamos a Ti para que o Senhor venha resolver nossos problemas, nossas causas, que o Senhor entre em providência, Pai amado, pois o Senhor é o Deus que pode, só o Senhor pode nos ajudar. O Senhor é o Deus que tem poder para resolver todo o problema, seja ele qual for, o mais impossível que seja. Só o Senhor tem poder para isso, Pai amado. Que o Senhor venha atender o nosso clamor, que o Senhor venha atender a nossa oração. Nós te pedimos, Pai amado, e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Amém.